a verdadeira e a falsa videira. E ao Hanan, capítulo 15, por favor, abra comigo as Escrituras e aprendamos pelo Espírito da Verdade o que Ele tem colocado no meu coração de uma maneira muito especial. Eu gostaria de compartilhar com vocês para a nossa edificação espiritual. Yahushua afirma de uma maneira exclusiva, avocando aqui um direito, uma autoridade que só a ele pertence. Nas várias situações, em vários exemplos que nós o encontramos, como a água da vida, o caminho, a porta, aqui nós vamos encontrá-lo como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, ele afirma. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui é uma clara inferência ao fogo do inferno mesmo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, ele afirma. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A verdadeira e a falsa videira. Uma parente nossa deu uma declaração outro dia afirmando que fazia parte de uma determinada seita diabólica mesmo, satânica, que afirma que as pessoas por si só são Messias. Não precisa nem entrar muito em detalhes do que eu estou falando, né? Essa seita diabólica tem uma resposta aqui dentro deste texto escritural e as pessoas que o seguem também, porque é impossível de si mesmo produzir alguma coisa. E para que produzamos um fruto verdadeiro, autêntico, é necessário, é insubstituível que estejamos ligados à videira verdadeira, senão iremos produzir frutos falsos. E Yahushua disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Uma advertência para nós. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E se nós examinarmos este fruto a que as Escrituras se referem no singular, não tem outro a não ser o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E esse fruto
embora no singular, produzindo vários milagres, várias maravilhas através de nós, inclui a pregação da palavra, inclui os dons espirituais, as maravilhas que ele realiza através de nós. Todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. Como é que a pessoa vai produzir esse fruto do Espírito se não tem um Espírito da verdade em si? Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Yahu habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Vamos conferir aqui porque tem uma outra lição muito importante dentro deste mesmo capítulo 8, versículo 9. 8 e 9. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Yahu habita em vocês. Agora, veja a sequência. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua ou Mehushihai, não pertence a Yahushua, Mehushihai. Aqui, o Pai e o Filho, indivisíveis, embora sendo uma só manifestação soberana, um só Criador, mas revelando-se de forma triuna. Eu aproveito a oportunidade para ir também lá em 1 Yahu Hanan, que tem muitas pessoas aí, já vi, e não são poucas não, hein? Um analfabetismo total sobre a triunidade. Eu não falo trindade, eu falo triunidade, que já começou essa triunidade. Isso que nós estamos falando está dentro do contexto aqui dos frutos, né? Aquele que não dá fruto. Então esses ensinamentos fazem parte desse fruto, dessa vivência, dessa colocação que estamos na videira verdadeira. Mas aqui em 1 Yahu Hanan, capítulo 5, é um versículo aqui muito importante. Aliás, são dois versículos que falam do mesmo assunto, interligados aqui. Vamos ver. É o verso... Há três que dão testemunho, versículo 7, a partir do versículo 7. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Está vendo? Três que dão, a forma triuna. E os três são unânimes. Há três que dão testemunho, portanto, a triunidade nós podemos encontrá-la de maneira bem clara nas Escrituras Sagradas, desde lá de Bereshit 1:26. Versículo A3, que dão testemunho: o Espírito, a água, a palavra e o sangue que nos justifica, conforme 5 e 9 de Romanos, fomos justificados por esse sangue. Bereshit 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme, é a atuação triuna. No batismo de Yahushua, para cumprir os desígnios do Altíssimo, do Pai, ali estava a forma triuna. A voz do Pai, este meu Filho amado, em quem me compraz, a presença do Filho e a descida do Espírito da verdade, o Consolador amado, o Espírito Santo, o Kadosh. Então examinemos
este capítulo da videira verdadeira. E nós aprendemos que assim como existe a videira verdadeira, que nos chama a atenção para que permaneçamos ligados a esta videira como ramos que somos, dessa linguagem figurada, mas que de maneira bem clara distingue a quem se refere. Todo ramo que estando nele ou nessa videira não dá fruto, ele corta. Ele corta. Se nós estamos ligados nele, não produzimos fruto, há uma advertência de que pode ser cortado. Antes de dar mais umas considerações aqui sobre este capítulo 15, eu quero dar um breve testemunho. Durante esses 50 anos de preparo, disciplinas, percalços, colégio interno, colégio bíblico, eu, com mais de 70 anos hoje, me ensinaram de uma maneira muito insistente, quase que era uma bandeira, uma prática diária dentro do colégio, que uma vez salvo, salvo para sempre, chamada doutrina Calvino, calvinista, praticada até hoje por algumas denominações. Eu um professor na sala de aula que chegou a dizer que se ele matasse todos os alunos que ali estavam, ele não perderia a sua salvação. Isso dá para você. Essas pessoas se espalhavam isso, ensinavam assim com muita ênfase, o que, sem dúvida alguma, para os neófitos era uma cilada maligna que poderia lá na frente ocasionar sérios danos, como causou também a minha vida de neófito na fé. Mas a misericórdia do Altíssimo nos tirou daquele engano de Satanás, praticamente na porta do inferno. Eles esqueceram de dizer para os alunos as consequências do pecado. Isto aí é um ponto de honra escritural, porque Yahushua, quando curou aquele jovem paralítico, capítulo 5, novamente o encontrando no templo, o que ele falou para ele? Você está curado, agora não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Está aqui no capítulo 5 de Al-Hukanam, vamos ver? Mais tarde, Yahushua o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos Yahudim que fora Yahushua quem o tinha curado. É versículo 14 e 15, capítulo 5 de Al-Hukanam. Então eles esqueceram desse colégio que eu estive algum tempo interno, só saímos nas férias, finais de semana, de mostrar as consequências do pecado. As Escrituras apontam, sem dúvida alguma, para o perigo de não estarmos praticantes da palavra. E muitos naquele dia, inclusive, vão até dizer que Senhor, Senhor, porventura em Teu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, não é? E aqui eu uso até mesmo a expressão tradicional, sem necessariamente a transliteração, porque procedimento de vidas que não estavam realmente praticantes da palavra, conhecedoras da verdade. Muitos naquele dia vão dizer, fizeram milagres, tudo no nome dele, e a resposta vai ser conclusiva: nunca vos conheci.
Ademais, nós encontramos também nas Escrituras a parábola dos talentos, por exemplo. Isso eles não ensinam, quase não se fala. Em púlpito algum se ouve hoje em dia, quase, falar sobre a parábola dos talentos. Você ouve? Às vezes eu vejo aqui, assisto através dos canais aí do YouTube ou alguns sites, mas em púlpito, praticamente eu não me lembro. A parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, pouco se fala, né? O servo inútil lançar nas trevas exteriores. São conclusões seríssimas, sérias, muito sérias. E aqui ele nos adverte. E nós que já estamos limpos pela palavra, que eles têm, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele afirma aqui, que é o Yeshua. Como é que nós vamos produzir frutos? Pelo seu fruto se conhece a árvore. Estou falando de fruto da videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto. É processo interminável. Processo interminável. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então essa seita diabólica aí, que se intitula até messiânica, deveria ler, né? Seus seguidores deveriam ler esta passagem escritural, que sem Yahushua é impossível que produzamos fruto verdadeiro. Portanto, a falsa videira, a exemplo desta seita diabólica, que inclusive o nome aparentemente certo, né? Messiânica. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, nele, tá vendo? É o Yeshua. Não é numa seita, numa religião, numa filosofia nele. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Aquele que não está ligado nele, ele vai automaticamente secando. Principalmente aqueles que estão e que se afastam. A situação é muito pior ainda. As escrituras advertem, semelhante ao cão que volta ao próprio vômito e à porca lavada, os despojadores de lama. Não é mesmo? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Fogo aqui é fogo do inferno mesmo, viu? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, abundância transbordante do Espírito da verdade consolador amado. Quando a Bíblia e as Escrituras falam de o fruto do Espírito é amor, amor em proporções cada vez maiores, como tem lá em Kozokiú 47, né? Não somente até os artelhos, joelhos, lombos, mas inundar desse amor, de alegria, paz, longanimidade. Você já pensou que maravilha está à nossa disposição gratuitamente? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, conforme lá em 1 Al-Muhanan 1,4. Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. A videira verdadeira e a falsa videira. Então nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito ligadas à tradição religiosa, a sistemas, a subserviência humana,
ao invés de estarem ligados nessa videira verdadeira. Houve uma época, sem dúvida alguma, não sei quantos de vocês tiveram esse privilégio, de ver, de participar, mesmo com período de percalços na minha vida, mas passei por inúmeras situações. Mas antigamente, quando se falava de igreja, congregação, as pessoas eram respeitadas mesmo. Inclusive lá no livro de Atos, diz que mesmo aqueles que não se ajuntavam a eles, a igreja primitiva, a rolia primitiva, os tinham em grande estima, em grande respeito. Não é mesmo? Eu não estou querendo aqui exagerar na minha expressão, mas hoje poucos têm credibilidade, poucos têm realmente aceitação das pessoas por causa do mau testemunho que vem acontecendo. É óbvio que eu estou falando de crentes, de igreja evangélica, porque aqueles que não são crentes, não conhecem a palavra, se não vierem ao arrependimento, não tem a mínima salvação fora de Yahushua, fora da videira verdadeira. Aqui nós não estamos tratando de religião, não estamos falando de religião, de igreja, de religião. Mas o motivo porque hoje há muitos escândalos, muitos desvios e tantos reveses aí que as pessoas, tantas coisas absurdas, é porque se pratica muito hoje o quê? Igreja, religião, denominação, líder religioso, entendeu? E as pessoas não estão mais compenetradas da importância de estarem ligadas à videira verdadeira para produzirem frutos verdadeiros. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Nós não estamos aqui, não estou aqui para julgar ou condenar quem quer que seja, porque todos têm oportunidade de arrependimento, de reconciliação, de conversão. Ademais, eu sou, já falei e repito, um cidadão reciclado que fui resgatado do mundo mesmo, das trevas, do pecado. Mas a videira verdadeira, ela gera em nós, através de nós, o quê? Frutos verdadeiros. É fácil de identificar, porque quando a Bíblia fala pelos seus frutos se conhece a árvore, facilmente você identifica. Não é questão de julgar ou condenar alguém, mas o comportamento de vida que a pessoa leva demonstra se ele está ligado realmente à videira verdadeira. Hoje em dia virou moda, por exemplo, as pessoas colocarem tatuagem nos corpos, né, no corpo. Como é que um indivíduo que diz que está ligado à videira verdadeira pode encher o seu corpo de tatuagens, de vários outros símbolos condenados pelas Escrituras Sagradas? Inclusive, durante a lei, a exigência da lei, quem praticasse tal coisa era excluído mesmo. Tá vendo? Então nós temos aqui, hoje em dia virou moda, né? Quantos crentes eu estava assistindo um programa que diz que é evangélico, a jovem já pouco espaço no corpo dela, no braço, quase tudo tomado por tatuagens. Quer dizer, pelo seu fruto se conhece a árvore. Pode enganar os trouxas, aqueles que não conhecem. Mas você não consegue enganar uma pessoa que tem o discernimento espiritual, que tem a vivência espiritual, que já saiu lá do mundo e sabe as consequências do pecado. Como é que a pessoa vai ficar brincando com o pecado? Né? Tirando para o ímpio com o pecado. Vai ver quem ganha?
Na realidade, nós temos que produzir esses frutos, porque se não produzirmos esse fruto, seremos cortados da videira verdadeira. Essa palavra é, sem dúvida alguma, uma advertência, mas também uma convocação para o arrependimento. Todos nós, eu estava meditando ali depois de, não sei se 2 horas de oração, que eu não me lembro bem o período, o Espírito de Yahushua me falou claramente sobre esse texto escritural, a videira verdadeira. E eu não tenho dúvidas que essa palavra procede dele. Temos que estar ligados à videira verdadeira se quisermos produzir frutos verdadeiros.